Começa agora o melhor do dia com Melk Lima. Muito bem, agora 7 horas da noite em ponto, nesta quinta-feira, 6 de abril de 2023, começando o nosso episódio número 17 da segunda temporada do podcast O Melhor do Dia. Já aqui comigo, o casal de empreendedores Jefferson e Miriam, da Mandacaru Açaiteria. Daqui a pouquinho vão dar o seu boa noite e também contar um pouco da história da empresa, do empreendedorismo que eles desenvolvem. Enfim, é sempre uma aula no podcast a gente ouvir um pouco do relato dos empreendedores. Então fique atento que daqui a pouquinho eles vão trazer bastante ensinamento através da história da empresa. Você que não me acompanha ainda no YouTube, vai lá e assina o meu canal. Eu sou o Melk, você vai receber também a notificação quando você ativar lá o sininho. Sempre que começar a live você vai ser notificado. Lembrando que nos telões da Mandacaru, né, tá lá repercutindo, já passando o podcast sempre. Então, um cheiro para toda a equipe, para toda a família da Mandacaru. E amanhã, disponível também no Spotify, beleza? E ó, tá aqui. Eu vou fazer bem muitas perguntas para eles irem respondendo, enquanto isso eu vou saboreando o meu açaí. Tá chegando a nossa vinheta. Entrevista. Primeira vez dos dois? Primeira vez. É, a primeira vez a gente nunca esquece, né? Então, estando agora literalmente do outro lado do balcão, por diversas vezes eles estavam lá na Mandacaru acompanhando, assistindo, e hoje, nesta quinta-feira, 6 de abril, conversando aqui comigo sobre a Mandacaru. Miriam, seja bem-vinda, obrigado por ter topado, boa noite. Boa noite, Melk. Boa noite, pessoal de casa. Eu que fico grata pela oportunidade de participar e dividir um pouco da nossa história com as pessoas de casa. E ela disse que é tímida. Aonde, meu Deus do céu? Jefferson, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado por ter topado. Boa noite, Melk. É sempre um prazer compartilhar um pouco da nossa história para que outras pessoas possam também se inspirar e não desacreditar nos seus sonhos. Por falar na Mandacaru, antes de irmos para o próprio nome, explicar a concepção da empresa e tudo mais, aí eu vou saborear o meu açaí, tá aqui, ó. Mas quem são vocês? Me contem. Quem é Jefferson? Quem é Miriam? Tipo, aquela entrevista estilo revista. E onde vem? O que faz? É de Santa Cruz, não é? Me conte tudo. Quem é Miriam? Bom, Miriam é uma estudante de pedagogia, funcionária pública licenciada e dona de casa, mãe, esposa. E talvez um pouco empreendedora, eu fui no empreendedorismo de Jefferson. Embarcou com ele. E, na realidade, não sou santacruzense, mas eu sou santacruzense de coração. Amo esse lugar mais que qualquer outro lugar. Mais do que o meu lugar natal. Que é? Ouro Velho, Paraíba. Lá eu nasci, aí, né? tu mexe na ferida. Lá eu nasci, Paraíba mas aqui é meu lugar de coração. Então, Há quanto tempo tu tá aqui já? Cara, eu acho que é a minha vida toda. Porque eu vim pra cá criança, saí, voltei, saí. É igual a música da Joelma, né? Já foram tantas idas e vindas. Não, mas pretendo ficar. E essa história da pedagogia, me conta um pouquinho, como é que é? Você já exerceu, tem saudades? Eu amo educação. Principalmente a educação infantil na área que eu atuo. Sou apaixonada por crianças, por língua portuguesa. Mas não dá para conciliar isso. Sou funcionária auxiliar de creche pela prefeitura, mas não dá para conciliar junto com a administração da Mandacaru. Então eu optei por me afastar. Tá afastada, mas... Estou afastada, temporariamente afastada. Tá certo. Jefferson, quem é Jefferson? Falar de si mesmo é difícil. Né? Sou filho natural de Caruaru. Estou aqui há 6 anos. Também amo Caruaru. Amo essa cidade que me recebeu, Santa Cruz de Capibaribe, que me acolheu. E eu vou comendo. Sou um empreendedor, digamos que nato, né? Desde sempre eu tentei sempre investir em alguma coisa, não muito grande. Hora vendi pamonha, hora vendi munguzá, hora vendi fruta. Mas sempre ali na alimentação? Sempre, nem sempre. Ah, né? tá. Não, nem sempre. Munguzá, fruta, digo só. Vendi lanches, né? Eu até vim falando com ela que há 4 anos atrás eu tava essa hora preparando sucos para botar dentro de uma geladeira para no outro dia, 4 horas da manhã, sair para vender lanche aqui na cidade de Santa Cruz mesmo, né? E assim como as coisas mudam, né? Como você não desistir dos seus objetivos, né? Faz com que você conquiste algumas coisas e alguns espaços. A gente vai falar da Mandacaru, mas eu quero saber mais também de vocês, né? Os nomes que estão por trás. Como foi? Onde conheceste Jefferson e conta a verdade. Eu quero a verdade. Não quero
Não, meia verdade. Meia verdade. Meia verdade. Meia verdade, nós nos conhecemos através do açaí. Jefferson vendia na época potes de açaí. E lá no Facebook, eu, que sempre fui apaixonada por açaí, mas até então não era apaixonada por Jefferson. E Eu o não tinha me conhecido açaí. ainda. E ele foi levar açaí na minha casa algumas vezes. E nós começamos a conversar e tudo começou com o açaí. Sei. Isso foi há quase 5 anos. O açaí, Não faz tanto tempo, né? O açaí de fato mudou nossa vida. o açaí mudou de fato, De em fato. vários aspectos. Em todos os aspectos. Aí ele foi levar o açaí, vamos lá, eu quero histórias. E aí ele chegava lá e entregava o açaí, só o açaí. Por incrível que pareça, ele levava o açaí, eu nunca estava em casa para receber. Eu estava costurando lá, tudo bem. A outra Eu pessoa recebia o açaí recebia. Mas aí nós começamos, tipo assim, e aí, gostou do açaí? Começou esse negócio, essa conversinha e... Mas foi ele quem teve a iniciativa de Não, perguntar. foi ele. Não fui Como eu, gostou do açaí? Foi ele. Eu sempre fui a pessoa que eu falei, sempre sou tímida, esqueci de falar isso, né? Então a gente começou a conversar e estamos aí há quase 5 anos juntos. Qual é o teu signo? Escorpião. E o teu? Virgem. Vixe Maria, tudo bem, vamos em frente. Tá tudo certo. Tá tudo certo. E isso há 5 anos, beleza. E aí, o açaí vinha turbinado, porque tinha que ser uma coisa diferente, né? Ele Até ajeitava mais o açaí. Não, por incrível que pareça, ele nem ajeitava tanto, né? Mas assim, eu acho que começou o excesso de conversa nas redes sociais, como tantos relacionamentos Sim. hoje em dia, Verdade. a gente é fruto disso. É verdade. E o Açaí Facebook ali tava... e rede social. Essa junção. Talvez por isso que a Mandacaru tem um olhar tão diferenciado para o potencial, né? Das Isso. redes sociais. Mas vamos lá. Tava lá entregando o açaí. E como é que surgiu a Mandacaru? Vocês já estavam juntos e aí veio essa... Conta pra mim a história do começo. Você já entregava açaí de que marca? Pode falar, marca? Pode. Olha. Um determinado amigo meu, eu vendia lanche, feito eu falei, né? Vendia lanche numa bicicletinha dessa de carga, com isopor e tal, de frente lá onde hoje é a Praça dos Paraibanos. Sim. Coincidência, Praça dos Paraibanos, né? A praça dela. Isso. Aí, um amigo meu me ligou e olha, eu tenho um açaí pra tu vender aí. Um açaí nativo que ele é fabricado no Piauí. E eu disse, cara, as coisas tá ruim, eu topo. E fui vender o açaí. Só que eu bati, eu acho que 90% dos estabelecimentos aqui de Santa Cruz, eu bati oferecendo um produto de qualidade, produto muito bom. E aí as pessoas, não quero, porque eu já pego com fulano, já pego com ciclano, já pego... Então assim, tinha pessoas que nem me recebiam, quando eu entrava, não, quero não. Então assim, cara, eu sou pai de 3 filhos, família para sustentar, então assim, não posso ficar nessa. Então a ideia, na verdade, inicial não era vender açaí, era vender hambúrguer. E aí eu fui para fazer hambúrguer artesanal, eu fiz alguns cursos, estudei alguns hambúrgueres, só que eu não tinha o dinheiro para comprar a chapa de fazer um hambúrguer. Eu disse, não, enquanto eu arrumo o dinheiro para comprar a chapa, eu vou vender açaí. E a gente tinha em casa 5 potes que tinha sobrado desse açaí que eu vendia. 5 potes desse que você encontra hoje no mercado, um pote 930 ml. Sim. E aí eu disse, pronto, só o que eu tenho. E eu vi uma frase um dia que dizia assim, comece com o que você tem. Isso marcou na minha mente. Cara, o que eu tenho hoje é uma moto e 5 potes de açaí. Nem dinheiro eu tinha. Mandei mensagem para ela. Eu disse, amor, você tem dinheiro aí guardado em algum lugar? Só tem R$70 debaixo de uma roupa no guarda-roupa. É o que eu tenho. Eu disse, pronto, serve. Peguei os R$70, fui no centro, aí comprei granola, sucrilho e algumas coisas e montei o primeiro copo. Tirei uma foto e postei no Facebook. Na época, o Instagram não estava tão em alta como está hoje, né? E era no teu Facebook? No meu Facebook, no Facebook particular, que eu postei nesses bazar Sim. que tem aqui na cidade. Quando eu postei, passou mais ou menos, acho que quase o dia todo para chegar a primeira mensagem. E a pessoa mandou mensagem, eu fui lá, atendi, montei, entreguei, vendi o meu primeiro açaí. Então daí foi onde começou a história da Mandacaru. Tu lembra quem foi essa pessoa? Essa primeira? Não. Gostaria muito de saber quem era Atenção, se essa você pessoa. está nos assistindo, se revele. Essa pessoa, porque assim, de fato foi a primeira pessoa que acreditou no sonho de um doido, né, que pegou lá e vou pedir para ver se presta. Então a gente pode dizer que a Mandacaru começou com 5 potes e R$70. R$70. Foi o valor que a Mandacaru começou. A gente não tinha noção, na verdade, na época, que ia tomar toda essa proporção que tomou, que hoje é a Mandacaru, né? Um fenômeno que mudou
a forma de vender açaí na cidade. Verdade. Né? Hoje todo mundo hoje se rendeu ao açaí no copo. É coisa que você não via, que pra gente foi um desafio imenso. Colocar na mente da pessoa que o açaí no copo é a mesma coisa de um açaí na tigela, do açaí na marmita, é a mesma proporção. Então, assim, pra gente foi algo bem desafiador. As pessoas não queriam aceitar a proposta do copo. Então, pra gente foi bem desafiador no começo. Mas nesse começo você usou lá os 5 potes. Eram potes, não Eram copos. potes. E aí essa história de ir para o copo, começou com 5 potes, depois foi aumentando. Em que momento ir para o copo e por que o copo? Não, a gente já usou o copo desde o início. Certo. O pote a gente usou porque as pessoas estava ali. Porque as pessoas compram caixas para revender. Sim. Ou balde, né? Tira a porção e porciona dentro do copo. Então, o que eu tinha era 5 potinhos de 1 litro, que dava mais ou menos 4,5 kg de açaí. Então, assim, a proposta inicial já foi o copo, né? Eu fui pesquisar açaí no copo e vi que na cidade não tinha. Eu falei, cara, é algo diferente. Vou fazer aqui. E aí veio a proposta já desde o início, era um copinho de 300 ml. Aí não tinha essa variedade nem de cremes e nem de tamanhos. Inclusive o de brownie não foi o que veio essa É ótimo. Muito bom. encher dá água na boca. E aí você. Eu sempre falo que o Papo do Empreendedor é uma aula por isso. Observe que quando eu perguntei a Jefferson, já começou no copo, no pote, ele disse, eu fui pesquisar. Então empreender é pesquisar, é estudar. É, estudar o mercado. Isso é uma preocupação constante Isso, da Mandacaru. isso. A gente sempre está procurando cursos, capacitações, para que a gente possa melhorar não só o nosso produto, mas também o nosso atendimento ao público. E quando você começou, então, com aquele açaí que o seu amigo tinha proposto, foi com esse, né? Foi açaí com que esse. você começou. E aí, como chegou no nome Mandacaru? Como é que aconteceu essa? E por que Mandacaru? Acho que é porque a gente ama, de fato, a cultura do Nordeste. A gente ama Mandacaru. De fato, a gente ama Mandacaru. Eu, particularmente, sou apaixonada por cactos. E, assim, eu acho que pela resistência que o Mandacaru simboliza. Como o Jefferson falou, foram os nãos. Não, eu não quero, não, eu já tenho, não, eu não vou te receber, não, eu não tenho tempo. Então, de tanto ouvir nãos, você tem que se inovar. Isso é resistência. Você tem que resistir aos nãos, resistir às dificuldades e tentar se superar. Então, juntando isso, nós sermos apaixonados pelo Nordeste, cultura nordestina, Mandacaru. E daí vem o nosso nome. Se reinventar constantemente, né? Eu acho que naquele primeiro momento que você começou aí nas empresas para oferecer de início o Mandacaru, o açaí nativo. Da Nativa, né? E se naquele momento você tivesse dito, eita, não vai. Mas aí você disse que de início a ideia era trabalhar para comprar a chapa do hambúrguer. A chapa do hambúrguer. E aí o que aconteceu nessa história aí? Cara, dentro de um mês, bombou. Deixar o hambúrguer. Na verdade, a gente não tinha mais tempo para o hambúrguer. Não dava tempo nem pensar. Não no pensava, hambúrguer. porque assim, eu comecei sozinho, eu atendia, montava e entregava, né? E poucas pessoas hoje sabem disso. Porque a gente sempre pensou como uma grande empresa. Agora todo mundo sabe. Agora todo mundo sabe. Segredo revelado. Como a gente era só eu. Equipe. Então assim, a gente procurava sempre a gente procurou agir como uma grande empresa. Sim. Né? Sempre pensar grande, sempre pensar como uma multinacional. Cara, eu sou pequenininho, mas minha mente tem que estar à frente. Então, assim, eu criei um horário pré-estabelecido de atendimento. Eu abro de tal hora, fecho de tal hora. E tinha dias de 9 horas, 9h30, ela estava já deitada. Rapaz, vem pra cama, vem deitar. Não, que eu só fecho 10 horas. 10 horas eu fecho e aí eu vou dormir. Com pedido ou sem Com pedido ou sem pedido, 10 horas todos os dias eu fechava minha loja, a loja online, né? E a gente encerrava o atendimento, grato a Deus por tudo. Então, eu acho que a persistência naquele objetivo foi o que fez a diferença. Às vezes eu pergunto, qual o segredo? Cara, se eu soubesse, eu não estava trabalhando hoje 12 horas por dia. Então, assim, o segredo é trabalho, persistência. Então, acho que no segundo final de semana, eu não dava mais conta. Então, foi quando ela entrou, né, para ajudar a tirar os pedidos e a montar enquanto eu fazia as entregas. Isso foi o que? Final de novembro, não foi? 2019. Final de novembro de 2019, isso. Dezembro, ela entrou de férias da creche, né? Então, assim, ela caiu de dentro, mergulhou. Então, vamos trabalhar. Vamos. Quando foi em janeiro, a gente não dá conta mais só nós dois, não. A gente contratou a primeira pessoa
em janeiro. E acho que a gente já tinha alugado o ponto que hoje é a nossa loja da praça. Que também a gente não tinha recurso na época para inaugurar. Então a gente ficou pagando o aluguel para segurar o ponto, porque não, vamos lá. Quando tiver dinheiro, a gente abre. Mas é o que você falou, era e é o pensamento, pensar grande. Isso. Né? Você poderia dizer, não, porque o dinheiro que você estava pagando o aluguel para segurar o ponto, você poderia investir em outra coisa. Mas é esse pensamento, é o poder, né, do pensamento. De fato acontece. Quando a gente pensa grande, faz grande e acontece essa E algo que eu acredito bastante é no poder do pensamento. Né? A lei da atração. Sim. Aquilo que eu penso, aquilo que eu mentalizo, que eu foco mesmo. Então, dificilmente não vai acontecer. Agora que eu me esforço para isso acontecer. Óbvio. Porque tem gente por aí, eu conversava ontem com meu pai sobre isso. Uma pessoa que nós conhecemos, e a pessoa sempre quis passar num concurso público, mas não estudava. Como é que tu vai passar sem estudar? Né? Deus é muito bom em nossa vida, Deus é maravilhoso, mas ele não vai fazer o concurso por você. Não. Não tem como. Tem que ter o seu esforço. Verdade. Mas aí, beleza, vocês começam no Facebook, lá teve o primeiro açaí. Nesse dia vendeu os 5 potes ou vendeu só um pote? E eu acho que eu não vendi nem metade de um. Um pote dava para montar mais ou menos uns 4 copos. Vendeu 4, um, 5 copos. vendeu um açaí. Um açaí. É. E aí foi. Vocês por quanto tempo permaneceram? Porque você falou, fecharam a minha loja online, certo? Isso a gente tá falando de Facebook ou já começou a ir para aplicativos? No WhatsApp. WhatsApp. Porque aí sempre foi o atendimento, o cliente me chamava pelo Facebook, mas olha, chama no Zap. E aí já passava o Zap, que é hoje o nosso. Então, assim... É o principal canal. O principal canal hoje nosso é o WhatsApp. A gente tem um link, o cliente manda mensagem, vai um link para pedido, e o nosso canal de venda principal hoje é o WhatsApp. Acho que 60% das vendas hoje é via WhatsApp. Hoje ainda com a mesma marca do açaí, o fornecedor, como é que aconteceu esse processo? Como é que tá hoje o açaí da Mandacaru? Hoje o açaí da Mandacaru é receita própria. Olha. Graças a Deus. Qual o segredo? Perguntam isso. Não, mas o Qual o segredo? O segredo é fácil. Abrir mão de tantas coisas, abrir mão, às vezes, de vida pessoal, sacrificar a família, sacrificar horários, trabalhar final de semana, trabalhar até 1h da manhã, no outro dia, 6h da manhã, tá de pé de novo. Até porque, assim como o Jefferson falou, em janeiro de 2020, quando nós contratamos a primeira pessoa, nós tínhamos alguém para nos dar o suporte no horário de funcionamento. Sim. Mas os bastidores e tudo que acontece antes e tudo que tem que organizar depois. Então, o segredo é esse. Muito trabalho, como vocês acabaram de falar, acreditar. Mas acreditar, se esforçando, fazendo acontecer. E uma coisa que Jefferson não falou, e eu agradeço por isso, é que, assim, no início, para mim era difícil ver seu marido apostando todas as fichas em uma coisa. Isso é Nutella, meu Deus do céu. Não, eu acho que é bravo. É o Brownie. Brownie, meu É o Deus. Brownie. Desculpa, gente. Continua. Ver seu marido apostando todas as fichas em uma coisa em que você olhava e dizia, cara, não é daí que tu vai pagar as contas, não. Ele te devolveu os 70. Até hoje eu cobro. Vou pagar. Se ele pagar, eu vou deixar de cobrar. Deixa. 70. Você vem com moeda de troca. Né? Está correndo junto. Pra negociar. Então, assim, no início, no meu primeiro ano na creche, que foi justamente 2019, o que aconteceu? Eu precisava ficar o dia todo na creche. Eu ficava o meu turno e ficava cobrindo outras pessoas, porque eu precisava desse dinheiro. Como ele falou, ele tem mais filhas, né? Eu tenho 2. Juntando tudo, 4 filhos. E esses 4 filhos. Muito E esses filho. 4 filhos, tem a que mora com a gente e tem as outras que requer pensão. Sim. Então, assim, era muita conta para pagar. Sim. E eu tinha que ficar o dia todo na creche. Chegava em casa morrendo de cansada e eu queria dormir. Aí lá vai meu marido ficar acordado até 10 horas da noite, todos os dias, para vender 1, 2, 3 açaís. Vocês, sem falar nomes, claro, mas teve gente que naquele ano de 19, porque as pessoas são perversas, né? Que chegava e dizia assim, vocês são doidos, isso não vai dar certo, não. E essas mesmas pessoas hoje olham e dizem, eu sempre acreditei em você. Aconteceu isso, não aconteceu? Fala a verdade. Isso, eu acho que isso acontece com todo mundo, né? Porque assim, a gente está acostumado a pessoas que nascem em berço de ouro. Sim. Nada contra, eu adoraria ter nascido, né? Pessoas que nascem em berço de ouro conseguirem algo. Sim. Mas se você vem de baixo, as pessoas que estão com você ali todos os dias e são seus amigos, na hora que você tenta, eles lhe aconselham pro seu bem, né? Diga-se de passagem, ó, não tenta isso não.
Não que eu não disse a Jefferson que não desse certo, mas eu dizia, amor, independente de dar certo ou errado, eu tô contigo e vou entrar junto. Mas assim, quando alguém vê assim, mas como isso vai dar certo? Vocês estão doidos e Jefferson gastando um pouco de dinheiro que tem para tentar vender um negócio que mais saía do que entrava. Sim. Porque assim, por exemplo, em situações como essa, é natural as pessoas mais velhas dizerem que não vai dar certo, mas não é por não torcer, é porque não se sente seguro. É uma questão cultural. É uma questão cultural, de só ir até onde... Eu fui criado pela minha mãe, né? Eu sou filho único. E... Nasceu em berço de ouro. Eu sou filho único, então assim, minha mãe era mãe solteira. E eu fui criado na casa dos meus avós com minha mãe, né? E meu avô era funcionário público. A referência que eu tenho como pai era meu avô. E era funcionário público do estado e trabalhou 35 anos na mesma empresa. Então na mente dele, ó, tu vai ter que arrumar isso, porque é pra ser assim. Estabilidade. Isso. Aí eu fui criado nesse contexto, né? Uma boa parte das pessoas são criadas, sim, nesse contexto de estabilidade. Só que estabilidade não existe, né? Você pode estar hoje aqui, amanhã você pode estar doente, amanhã você pode descobrir que está com câncer, você pode descobrir que está com alguma coisa e de repente aquilo que você tinha de mundo perfeito cai por terra. Verdade. Então, empreender, para mim, pessoalmente, que veio de uma família tradicional, digamos, nessa área de trabalho, era mais difícil. Porque, como eu falei, eu sou de Caruaru, de uma família tradicional, então, assim, arrumar um trabalho e manter sua família era o objetivo de vida. Sim. Da minha família, eu acho que só tem eu, hoje, e um primo meu que empreende e que, graças a Deus, temos sucesso, né? Então, assim, eu quebrei o ciclo da família. Todos os outros nessa mesma linha, de Mesma emprego, linha, trabalhar isso. 35 anos, aposentar. Isso. Entendeu? Então, assim, eu quebrei esse ciclo. Então, para mim, foi um pouco mais difícil, né? Só que desde sempre eu fui inconformado, inquieto, né? O que levou a Mandacaru hoje surgir foi minha inquietude. Cara, eu poderia muito bem continuar vendendo lanche, beleza, mas não, eu quero mais. Eu tenho algo a mais, né? E eu acho que a vida é muito breve para a gente se conformar com tão pouco. Então, acho que o segredo é você ser inconformado com as coisas que a maioria está conformado já com isso, ponto, e bate o martelo e acabou. A partir de amanhã eu viro cantor, quero nem saber, tô brincando. Ó, vê só. Muito bem. Obrigado. Nós estamos falando aí de 19, quando começa essa história. E aí, você já começa usando o potencial do digital. Digital. Né? Mostra no Facebook, vende no WhatsApp e faz essa dobradinha. Só que aí vem a pandemia, né? O ápice da pandemia, onde literalmente fecha tudo, aquela coisa toda. Como foi que a empresa enfrentou esse período crítico do ápice da pandemia? Como foi que vocês, passado agora, né? Já chorou que tinha de chorar, enfim, já estamos em outro momento, mas como foi ali? Porque a pandemia, o surto foi em março de 20, se eu não me engano. Eu acho que fechou tudo, acho que dia 18 de março. De 2020, né? Acho mais ou menos então a isso. empresa não tinha nenhum ano ainda. Não, a gente tinha Tinha aberto em janeiro o ponto o físico. ponto físico. O ponto físico em janeiro e em Dia 23 de janeiro a gente abriu o ponto físico. E aí veio esse período. E como é que vocês... Por ser alimento, né, você tinha uma procura maior. Eu presumo, não sei, posso estar enganado. Mas contem, revelem pra gente como foi esse período. O segredo da resposta, agora vai. Politicamente correto ou a verdade, né? A verdade. Essa semana eu entrevistei aqui o pessoal da Paulinho da Neon Parts, enfim, todo mundo que passou por aqui disse, olha, a gente fechava a porta, entrava o cliente, saía, Não, fechava. Pronto, Era isso. politicamente correto seria dizer, nossa, a pandemia mexeu muito conosco, foi muito difícil. Mas falando como empreendedora, Sim. pra gente foi o ápice da Mandacaru. Por quê? Porque, como você falou, o ramo de alimentação havia uma demanda muito grande. Sim. E a nossa grande dificuldade no período da pandemia Era era contratação. contratar pessoas. Por quê? Porque a nossa demanda cresceu muito. Nós vendíamos muito e era só coleta e delivery. E como nós nascemos no delivery, pra gente nós estávamos num ambiente confortável. Já era habitual. Já tava adaptado. Adaptado. E assim, naquele momento, como nós éramos muito novos, os nossos concorrentes tinham pontos físicos conceituados e nós não. A pandemia veio e iguala todo mundo. Todo mundo num delivery. Verdade. Independente de você ser conceituado, independente de mim que estava nascendo e dos que nasceriam durante a pandemia. Sim. Todo mundo do mesmo nível. Delivery, coleta. Então, pra gente foi muito bom.
a questão econômica. Sim. Cara, tinha cliente que mandava mensagem 8 horas da manhã. Mentira, querendo açaí. Não, tinha lá, A eu quero hora ver se. tem uma hora, Eu né? quero ver se eu quero ver se eu não sou o primeiro. 8 horas da manhã. Tem uma lista de espera. De pedido já, como assim, cara? 8 horas da manhã, cara. A gente tá correndo atrás das frutas, das coisas que vai ser usado, como tu já tá mandando mensagem. Então, assim, pra gente era algo como? Era surreal. Era surreal, algo bem. Aí, oficialmente a gente abria às 13h30, Sim. mas meio-dia a gente já tava lá pra poder adiantar esse pedido que já tinha chegado. Montando pra agilizar. Já pra fazer as entregas já, e era só eu que fazia as entregas na época. Então, assim, tinha dia de eu fazer 70, 80 entregas de 1h30 às 10h30 E de bairro a de bairro a bairro. Então, assim, era pau, era bem complicado. Tu emagrecendo, entregando e o povo em casa engordando. Tu bota açaí. Não, a gente na pandemia, a gente trabalhava em média, acho que 20 horas por dia. A gente se acordava em média de 5 horas da manhã e ia dormir 1 hora. Fechava o olho só, né? Não dava. Dava um cochilo. Mas é o que vocês falaram. É sobre abrir mão de algo, Isso. ter um propósito pra alcançar. Não é fácil, É né? porque assim, uma coisa que as pessoas às vezes não entendem, quem trabalha com área de alimento, cara, nós somos o descanso dos outros. Enquanto todo mundo tá passeando e descansando, a gente tá proporcionando essa alegria e esse divertimento para eles. Exatamente. Então assim, eu tenho que abrir mão do meu domingo com a minha família para que outras famílias vá para minha loja e consumam o meu produto. O teu domingo vira uma terça-tarde, né? No máximo. No máximo. Olha lá. Então, assim, se eu não entender o jogo, eu vou deixar muito dinheiro na mesa. E é isso que as pessoas muitas vezes fazem. Ah, cara, mas eu sou o dono. Ah, se for pra ser dono e trabalhar todas as horas por dia, então pra que ser? Segredo revelado. Ser dono é trabalhar não sei quantas horas por Não, dia. você trabalha. É isso mesmo. O seu colaborador, ele cumpre a carga horária e vai pra casa. Exato. Você não. Você, quando vai pra casa, você tá pensando assim, cara, tá chegando dia 15, tá chegando dia 30, Sim. tem um boleto pra pagar, tem um imposto. Então, assim, vida de empreendedor, como muita gente pensa, ser dono é bom demais, cara. O cara chega na loja de 3 horas da tarde. Então, assim, é muito desafiador. Às vezes eu digo, ó, eu prefiro ser colaborador, acho que eu vou pedir as contas, Vou trabalhar pra vocês. e vou trabalhar aqui, porque, assim, é bem complicado. As pessoas acham que empreender, né, tem aquele encanto todo e tal. Cara, eu sou apaixonado por empreendedorismo. Eu gosto, vivo isso. Mas assim, não é um conto de fadas. Não é fácil, não é para qualquer um, não é para amadores. Pessoas que são amadores ficam pelo caminho, não tem uma história escrita. Então assim, empreender é difícil, mas também é prazeroso. Empreender é difícil e eu gosto muito de não romantizar, que Isso. é o que vocês estão falando. Agora, de fato, você tem que empreender em algo que você... Tipo, você não compra seu produto, então feche sua bodega, feche sua empresa. Porque você não vende de verdade. Né? Isso. Eu monto os meus treinamentos, faço podcast, vou dormir todo dia tardíssimo da noite, mas é o que eu amo fazer. Cadê pra mudar coisas? Você tem que trabalhar até tarde da noite. O meu mudar coisa é a doutora Patrícia esticar meu botox pra poder... Não, mas É sobre, de fato, gostar. A gente percebe que quando vocês estão falando da Amanda Caru, estão falando com paixão. Estão falando com emoção. eu gostaria de abrir um parênteses. Pode chorar, inclusive, Não, da audiência. não é. Eu sou meio emotiva. Você tem que falar mais do que eu. Eu não confio muito disso, não. Para que eu chore, não precisa muito. E todo mundo que trabalha comigo já sabe disso. Então, assim, é um parênteses quando o Jefferson fala de colaboradores cumprem seu horário. Sim. E mas tem uma ressalva. Nem todos. Tem colaboradores nossos que estão com a gente não desde o início, mas há um bom tempo, né? Mais de 2 anos. Há mais de 2 anos e a empresa tem pouco mais de Aquele 3. gordinho que vai trazer... A empresa tem pouco mais açaí. de 3. Então tem gente que está com a gente há mais de 2. E que elas se sacrificam tanto quanto a gente. Óbvio que elas não têm que ter a mesma responsabilidade. Isso é óbvio, cada um com o seu papel. Isso. Mas assim, que eles dão sangue, eles dão suor, muito suor junto com a gente. Então, abri um parêntese para Sim, isso. sim. E tem uma história da pandemia, que essa ficou gravada na minha mente, e essa eu jamais vou esquecer, que na praça de alimentação, como o nosso quiosque fica bem ao lado do Mercadão, Sim. chegou um cliente e pediu um açaí. Só que nós dávamos um tempo para o cliente, assim, cara, você pediu aqui, ó, eu vou pegar, vou levar.
Mas nós dávamos um tempo de 1 hora, no mínimo 1 hora para você pegar. É só um copo de açaí, na época eu acho que era R$8, se eu não estou equivocado, menor. É só um copo de açaí, é só R$8, eu vou esperar 1 hora. Quantas vezes eu ouvi isso? Mas teve um cliente um dia, um domingo à tarde, e esse eu não esqueço, porque ele passou 1 hora sentado num banco que tem ao lado do Mercadão. Ele pediu um copo de açaí, custava R$8, e ele ficou 1 hora sentado lá, esperando esse copo de açaí. E nesse dia eu falei, como assim? Né? Como alguém se dispõe a isso? Então eu tenho que, no mínimo, ser grato a essas pessoas. Sim. Então, assim, quando eu falo da Mandacaru, e eu vejo o quanto nós evoluímos como pessoas, né? Já fui uma patroa ruim, talvez já fui uma proprietária ruim, talvez já não soube valorizar os meus clientes, talvez já não soube valorizar os meus funcionários ou até mesmo o meu produto, mas quanto eu tive que aprender e quanto eu tenho que agradecer, né? Porque são histórias que a gente viveu lá dentro que só a gente sabe. E em momentos muito difíceis, você vê um funcionário chegar, sentar com você e dizer assim, e agora, a gente vai fazer o quê? Eu disse, eu não sei, mas vocês vão receber. De onde vem dinheiro, eu não sei. Mas vocês vão receber. E graças a Deus, até hoje, como diz a Bíblia, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, até aqui, Deus tem sido maravilhoso. Muito mais do que nós possamos merecer. Empreender é sobre evoluir, né? E quando você fala isso, a gente percebe essa evolução. Como você disse, eu posso ter sido em algum momento uma patroa ruim, posso ter sido em algum momento, enfim, nesse sentido. E é sobre pessoas. É sobre pessoas. A Mandacaru não tem como existir sem os colaboradores, sem vocês, que também são pessoas, até onde eu sei, não são robôs, né? E sem o próprio cliente, que é pessoa, são pessoas. Então, Esse é o fundamental. é o fundamental. A gente tá falando de emoções. Por que essa pessoa passou lá 1 hora esperando? Quer um açaizinho, meu filho? Por que essa pessoa ficou lá 1 hora esperando, né? Por que as pessoas compram briga e pedem na madrugada o açaí já para garantir pro outro dia? Tem as histórias ali por trás. Tem. E vocês falaram dessa questão de alimentos. Cara, tem casais que Se se conheceram conheceram na já Mandacaru, casaram, tiveram filhos, E hoje o menino tá indo lá tomar saem lá do açaí, falei que conheceu, cara, como assim, cara? E assim, eu fico surpreso. Da próxima vez que eu for na Mandacaru, você não arrumar um crush. Porque assim, ó, pra gente é algo muito novo. Sim. Você sai de 0 a 100 em pouco tempo. Então, a Fernanda falou, você não está preparado para isso. Cara, uma empresa que começou só comigo. E de repente a gente tem 10 colaboradores, a gente tem 7, 8 fornecedores, a gente tem clientes, a gente tem, cara, eu acho que a gente tem hoje agendado mais de 10 mil clientes. Então, assim, é tudo muito rápido. Sim. E para sua mente, é igual aquele cara que toca numa bandinha hoje e de repente tá tocando lá no Faustão e estoura e bomba e o cabelo. Então, assim, é muita informação para pouco tempo. E também ainda ter o discernimento de, epa, cresci bastante, mas ainda não sou nada. Isso, isso. Manter os pés no chão. Isso, manter os pés no chão. Porque assim, as pessoas, é feito você falou lá no início. No início todo mundo, só um coitado tá vendo a sair. Depois, não, o cara é o dono da Mandacaru, o cara é fulano de tal. Então assim, sempre vai ter aqueles aplausos, batendo nas cara, porque tu é o cara, porque, cara, não sou o cara. A gente passa por dificuldade financeira às vezes, a gente passa por problemas, a gente passa por todos os perrengues que qualquer outra pessoa passaria. Então assim, não tem nada romântico nisso não. Eu não sou o cara. Minha empresa ainda, eu sempre digo que é uma criança. Minha empresa de 3 anos é uma criança. A minha mente, às vezes é assim, amor, tu tem que dar uma freada, porque minha mente não para. Minha mente, a gente tá aqui conversando e já vem várias ideias o que eu vou implantar. E eu sou meio perverso com ela, porque a parte de financeiro é ela. Então assim, eu venho com a ideia, o projeto de, olha, pô, te vira, eu quero dinheiro para isso aqui. Nossa, né? Eu tive a ideia, agora você é quem tá. E às vezes eu já faço a dívida e digo, ó, pronto, agora te vira, porque o projeto é esse aqui. É um comprometer do financeiro, mais claro que presumindo o crescimento da empresa, né? Não, você é doido, se vire. Entendeu? Então, assim, é uma dupla que deu certo. Batman e Robin, e a gente deu certo. Bonnie e Clyde não, né? Vocês, existe alguma particularidade, assim, empreender no ramo alimentício, ou seja, com comida, né? Quais são as particularidades? O que é que tem de diferente? Porque a gente está falando de um produto perecível, né? Que tem todo um cuidado de manutenção, tarará, tarará, e que existem diversas açaiterias espalhadas.
né? Brasil afora. Brasil afora, em Santa Cruz nem se fala. Só que, claro, a Mandacaru sabe bem, conhece o seu valor e sabe o que é que entrega. Mas quais são as particularidades de empreender nesse ramo de alimentação? Ô, Melk, eu acho que as particularidades de empreender é sempre prezar pela qualidade do produto, principalmente quando ele chega no consumidor final. Nós trabalhamos com delivery, óbvio que as motos furam pneu, quebra, os motoboys sofrem acidentes. Ontem mesmo Ontem foi o dia. Vixe, Né? Todas as motos ontem deu pau. Então. Mas assim, o que acontece? A gente sempre informa ao cliente, ó, vai demorar por causa disso, ou tá demorando por conta disso. O seu açaí, se chegar no descongelado, teve algum problema, não se preocupe. Trocamos. Rapidinho. Não tem nem questão de questionar, mas por que eu vou trocar? Não, eu vou trocar. Simplesmente isso, ele vai ser trocado. Então, priorizar. Eu vou dizer algo meio estranho, mas. Ou eu não falo, eu falo que eu não devia, mas vamos lá. Por favor. Veja só. No início, talvez por falta de imaturidade, eu pensava o seguinte. Cara, Com cedo, né, filho? quando a gente desloca o entregador para sair para o ponto mais longínquo da cidade para fazer uma entrega, e chega lá, o cara pediu só um açaí do menor que tem. Eu falo, poxa, naquele momento você está vendendo muito, bebendo muito, talvez você não soubesse valorizar esse cliente. Aí hoje, eu fico pensando, alguém que mora próximo a uma açaiteria, lá no bairro dele tem uma açaiteria, mas ele pediu um açaí nosso, que ele vai pagar o açaí mais a taxa de entrega, quando talvez ele tivesse ali próximo dele, um açaí pelo preço só da taxa de entrega. O açaí mais a taxa e a espera para entregar esse PC. Aí eu fico, nossa, como esse indivíduo que compra um açaí do menor, ele é importante. Sim. Como ele é essencial. Sim. E hoje desde o início, nós sempre tivemos a questão de tempo por ordem de chegada. Mas hoje, acho que nós sabemos valorizar aquele cara que todo dia pede 10 açaí de 700 para sua empresa, ou aquele que pede um açaí de 300 ml para sua casa. Eles têm o mesmo valor. E a qualidade do produto ela é essencial, mas eu acho que bom produto, na cidade tem um monte. Um atendimento humanizado e disposto a, digamos que atender. São os nossos problemas do cliente, né? Atender as demandas que surgem de uma entrega ou outra, eu acho que isso faz a diferença. E uma questão que a gente nunca fez. Muitos domingos a gente deixa de pegar pedido. Não dá para pegar, cara, meu tempo é de 60 a 90. E eu estou informando isso para o cliente. Se você pediu, é de 60 a 90. O tempo básico que a gente usa diariamente é de 40 a 60. Você pode receber com 10 minutos. Mas eu nunca vou prometer para você, que seu açaí vai em 10 minutos. E entregar em 60. O oposto pode ocorrer. Isso não. Não é sobre entregar produto, é sobre entregar essa experiência, né? Experiência ao cliente. A experiência vivenciada. Essa pessoa pede um açaí lá de longe porque ela quer aquele açaí, ela quer Mandacaru, ela quer A qualidade do produto tem que chegar o melhor possível para até porque a gente trabalha com um alimento que derrete fácil. Sim. Então, assim, a rapidez na entrega, a rapidez na montagem, a excelência na forma de como conduzir a entrega faz toda a diferença hoje pra gente. Então, o nosso segredo hoje é a humanização da coisa. A gente está vivendo uma época muito robótica, mas eu acho que a humanização do atendimento, a humanização de... Pronto, nossos entregadores, cara, são bem elogiados pelos nossos clientes. Então, assim, são até amigos, né, dos nossos clientes. Né? Até porque dizer quem chega... Porque assim... É o contato direto. A cara da empresa são eles. Como é o nome do que trouxe hoje? João. João pulando a amarelinha foi a cena mais engraçada que eu vi. Eu acho que João é a figura mais conhecida da Mandacaru. João é a cara da Mandacaru. E assim, uma coisa que Jefferson tá falando, se alguém montou um copo de açaí lá, que a gente chama de cozinha, embora não use fogão, então se alguém montou um copo de açaí e ele tá muito feio, isso acontece quando alguém tá treinando. Quando os funcionários mais velhos treinam os mais novos. Aí, você compraria esse copo de açaí? A pergunta que a gente faz, você gostaria de receber esse açaí na sua casa? A apresentação conta demais, né? Então, se você não gostaria, não mande. Então, venda algo que você se sentiria bem recebendo.
Muito bem. Como é que funciona hoje a questão da presença digital? Eu não estou falando sobre a venda pelo digital. Isso já acontece antes mesmo da pandemia. Na pandemia intensificou, se vocês continuam vendendo no digital. Mas eu me refiro à presença da marca no digital, né? Como é que funciona? As mídias. As mídias, né? Como é que... Não sei nada disso. É com ele, comigo é o financeiro. Não sei nada Ela paga as contas que eu faço. Como a Mandacaru surgiu no digital, então assim, a gente entendeu desde o princípio que a gente teria que estar sendo visto. Sim, Aquilo que sempre diz, é que quem não é visto não é lembrado. verdade. A princípio, a gente tinha acho que 20, 25 parceiros que pegavam os seus recebidos e divulgavam a marca. Só que a gente começou a entender um pouco o mercado. Porque tudo assim, feito eu falei, tudo é evolução. Verdade. Então, a gente vai fazer cursos para poder tratar essa área. Então, eu percebi, não, vamos fazer uma seleção, ver qual blogueiro, de fato, tem identidade com a marca. Porque, assim, tem pessoas que só quer só o recebido, mas não tem nenhuma identificação com a marca. E só te interrompendo, que eu acho que é isso o seu pensamento também, e eu, enquanto especialista, não é sobre o número de seguidores que essa pessoa tem, ou quantas pessoas vieram pela pessoa lá que tá. Poxa, é sobre identificação, né? De repente a marca tem um trabalho com uma característica e chama o blogueiro o blogueiro, enfim, a pessoa totalmente diferente. Isso. A gente tem uma pegada mais família, né? A gente trabalha com crianças. Cara, a gente tem um público infantil gigante. Então, assim, eu não posso pegar um blogueiro que tá lá chamando um monte de palavrões. Sim. E ligar a minha marca a esse tipo de blogueiro. Nada contra. Cada um tem seu Cada um público. seu ramo. Sim. Mas assim, eu tenho que entender qual é o meu público, tenho que entender qual a presença que minha marca quer trazer. Então, assim, eu tenho que selecionar. Então, a gente fez essa seleção, deu uma enxugada. Acho que hoje a gente tem 2, 3... Uns 5, eu acho. Agora eu acho que o que mais come é Jackson. Jackson. Minha gente, Jackson é feio. Jackson como Jackson agora é mago, o bicho é mago. Onde você vê a loja da Mandacaru, tem uma foto de Jackson Tu manda. estampado na nossa loja. Eu tento acompanhar, mas não tem como não. Já Não. Toma açaí demais. É bom, isso é bom. Você não vai conseguir ganhar. Não. Mas ele é um cheiro pra ele, inclusive. Mas também, 5 horas da manhã, ele tá subindo lá no Cruzeiro. Não, eu não vou 5 horas da manhã. Aí, pô, eu queria ter coragem pra isso, mas não vou não. Não. Acorda que não é. Mas então, desde o começo vocês entenderam isso, você tá sempre estudando sobre, né? Sempre estudando sobre. Assim, eu não trabalho com marketing, mas assim, eu tô sempre vendo algo que é novo, que é tendência. Mas o empreendedor é isso, ele tem que literalmente entender de todos os processos da sua empresa, né? Por exemplo, o menino gosta, não é muito lá do marketing, mas tem também que saber e tal, até para poder conduzir. Você estava com 12 nomes e você entendeu, epa, precisa enxugar porque não é sobre quantidade, Não. né? É sobre qualidade. Sobre qualidade. O que eu vou entregar para o meu cliente. Então, assim, hoje a gente tem Jackson, Coca, Cheiro Coca, Judite. Judite, Judita. Temos pouco. Bianca Ayala. Bianca, um cheiro pra Bianca. Agora a Judite. Agora já Uma figura. começar uma campanha, uma peruca pra Judite, porque eita peruca sofrida. Os Eu cabelos. vi morena agora, né? Tá um nojo lá fazendo assim nos cabelos. Tá? É uma figuraça. Eu não tinha conhecido Judite até então quando eu olhei, eu digo, cara, É a cara. é a cara. É humor, Isso. humor leve. O humor, isso. Eu gosto do jeito de. Olha, falando de Judite no podcast, mas tudo bem. Eu gosto do jeito de Coca e da personagem Judite, porque você visualiza ali cenas do nosso cotidiano, assim. E né? é um cara de um coração de uma humildade Inclusive, tamanha. puxando a orelha dele aqui ao vivo, se oriente, cuidado com quem se aproxima. Você tem um coração muito bom. Mas enfim, Tem. um cheiro pra ele. Então a marca hoje trabalha com essas parcerias com os influencers, ou a própria marca, o próprio Instagram da marca tem uma presença digital bem nítida, né? A gente contratou uma empresa, né? Eu posso falar que Pode. é a Greg, nosso parceiro Bruno. Não é agrade, não. Que empresa é essa? A gente fechou, né? A gente tinha uma empresa de Caruaru, né? Que fazia esse trabalho pra gente. Só que assim, cara, eu quero alguém que entenda a cidade, eu quero alguém que entenda o mercado local. Porque uma coisa que eu digo a todo mundo é: Santa Cruz tem uma cultura única. É verdade. A forma de vender aqui não é a mesma forma de vender ali. Então eu preciso de alguém que entenda, né? Que entenda o meu público, que entenda a minha cidade, que entenda a linguagem da galera local. Aí a gente tem hoje a Greg,
ela é quem toma conta dessa área de marketing, publicidade e divulgação. E a gente tem outro parceiro nosso que é o César Moraes. César da Zipper. César da Zipper, isso. Cheiro, César. Mas assim, a importância da marca tá sendo vista o tempo todo. Isso é o diferencial. Como é que vocês se qualificam? Você já falou dessa questão do marketing e tal, mas a empresa não é só o marketing, né? Tem financeiro, tem pessoas, tem vários setores ali. Como é que vocês se qualificam para administrar essa empresa? Cursos. A gente fez alguns na MG7. Sim. Abraço para Dilson. Tanto ela como eu, como alguns colaboradores nossos, a gente já enviou para lá também. A gente, eu falei, o povo vai dormir, a gente tá acordado, vendo vídeo, vendo aulas, né, para poder aperfeiçoar. Eu acho que a pior área, a área mais difícil, né, para lidar é a área de pessoas, a área de humanas, né, lidar com pessoas, tanto clientes como colaboradores, como fornecedores, como a gente, porque a gente passa 24 horas e mais 1 hora por dia juntos. Então, saber lidar, separar casal, casa, empresa. Então, você tem que ter uma mente muito boa. De vez em quando, muita cerveja. Eita, inveja. Mas amanhã é sexta, já tá na hora. E como é então essa história de empreender em casal? Ele não devolveu os 70, eu já entendi, tudo bem. Mas como é empreender em casal? Diária. Não, mas assim, empreender em casal eu acho que é o essencial para que a gente dê certo é cada um entender sua função. Então, tem papéis muito claros. Eu sou a parte que cuida das pessoas e do financeiro. Essa é a minha parte. Minha criatividade é 0. Então, assim, a parte da criatividade não é comigo. Marketing e tudo mais não é comigo. Inovação de produtos também não é comigo. Eu sou a pessoa que diz assim, a gente pode executar isso agora ou a gente pode executar isso daqui a 6 meses. Uhum. Então, a gente tem os papéis muito definidos. Certo. E se eu não vou dizer que não há interferência, às vezes há. Sim. E quando há problemas, é óbvio. Mas, assim, no geral, a gente respeita muito o espaço do outro. Cada um tem sua função muito clara. É tanto que, até hoje, embora eu não esteja na loja todos os dias, mas, por exemplo, todo domingo quem está na loja atendendo sou eu. E tem uma menina lá que faz isso, faz muito bem, com maestria, diga-se de passagem. Mas a gente está sempre junto, sempre fazendo uma coisa e entendendo que tu é bom nisso e eu sou bom nisso. Mas isso aí eu não consigo fazer. Isso. Então é muito que separar. Você tem que ir pro Instagram, mostrar sua cara, gravar vídeos. Não rola não. Fazer dancinha no TikTok. Passado desses quase 3 anos? Pouco mais de 3. Pouco mais de 3 anos. Ainda toma um açaí todo dia? Ainda tomo açaí todo dia. Queira ou não queira, tem que tomar, né? Ainda tomo açaí todo dia. Olha, vê só, a gente tem uma filha de 5 anos. E a nossa filha de 5 anos, ela sempre tomou açaí. Desde os 7 meses de idade, ela já tomava açaí. Aí, hoje, por exemplo, ela tá gripada. Se ela não tomou açaí hoje, aí ela diz, mãe, por que eu não posso mais tomar açaí nunca mais? Eita! Nunca mais. Dramática. Mas, assim, de fato, não é que a gente vende uma coisa, não, eu vendo açaí, mas eu não gosto de açaí. Eu tomo açaí todos os dias. A minha filha, por exemplo, ela toma açaí puro todos os dias. Ela não come açaí, como ela chama, com bagaços, com fruta. Açaí puro. Mas Gostei da todos os dias. definição. Então, assim, a gente toma açaí todos os dias. A gente acredita no produto que a gente vende. E eu acho que é sobre isso. Eu acho que quando a gente fala do consumidor interno, seus colaboradores, as pessoas que estão próximas, então a gente é aprovado por eles. Boa parte dos nossos colaboradores hoje eram nossos clientes, né? Porque a gente posta sempre nas redes sociais, está precisando de alguém para trabalhar. Então, são os primeiros a ver. Sim. Então, boa parte deles eram nossos clientes. Já vem com conhecimento de causa. Já vem com conhecimento do produto, né? Eu tô aqui porque eu gosto do produto. E eu acho que isso é o primeiro passo, né? Porque assim, você vende para todo mundo, mas quando o seu colaborador não consome, tem algo de errado. Verdade. Você não consome, aí pronto, já tá tudo perdido. Qual foi o pedido mais... Teve algum pedido estranho assim nesse tempo? Alguém pediu um açaí, sei lá, com uma coisa bem... Não, agora eu vou te contar uma coisa que exótica. acontece muito. Não tem pedido exótico, não. Até porque exótico nós já somos com natureza. Mas assim, o que acontece muito lá, e eu acho isso muito legal, é que
os nossos açaís, eles são muito usados para presentes, principalmente presentes entre casais. Eita, romântico. Então, o que a gente vê mais lá é um pedido com observação. Eu gostaria que fosse um bilhetinho. Então, assim, eu já escrevi tantos bilhetes românticos que eu acabo me apaixonando por um monte de gente que eu nem sei quem é. Olha, quem for pedir açaí pra mim, manda o maior que tiver, viu? Um copão, não vem com um copinho, não. E assim, eu escrevo tantos bilhetinhos românticos e assim, são tantas emoções que a gente vai vivenciando tudo aquilo. E eu acho isso muito massa. Sim. As pessoas usam o açaí para dar de presente. Hoje é um dia, fulano fez algo e tá passando mal, fulano tá triste. Cara, um pedido de desculpa como açaí. E eu escrevo esse bilhetinho e eu sinto essas emoções. Aí quando ela tá chorando. E E é. Quando ela tá chorando, é o quê? O que, mulher? Tá chorando. Por quê? Chorando não, ela tá no telefone chorando. Uma vez eu tomei um sorvete em Campina Grande, lá perto do... Lá no centro de Campina, não me lembro. E tinha cachaça no sorvete, era muito gostoso, inclusive. Tanto é que eu fui lá vários dias seguidos. Por quê? Não sei por quê. Mas eu já tô lançando aqui um desafio. Eu sei que vem novidades por aí, não vou dizer não, se preocupe não. Mas em breve tem novidades. Mas em relação ao açaí ainda, será que tinha como a gente fazer um açaí, um pouquinho de álcool, assim, uma coisa diferenciada? É uma coisa a se pensar, né? É uma Porque coisa a se o pensar. álcool tem uma dificuldade para o álcool congelar, né? É. Mas... O grande desafio tá aí. Tô aqui bem enxerido, me metendo no processo de produção da Mas é um desafio. Mas imagina um açaí com um leve teor alcoólico, né? Não, você tomar um pote desse de açaí com álcool, o negócio vai... Não, uma coisinha assim. Até porque, assim, tem alguns lugares onde você encontra, que a gente chama de dudu, né? Sim. Geladinho, sacolé, seja lá o nome que for, feitos com vinho. Sim. E vinho tem um teor alcoólico razoável Sim. já. Então eu acredito que futuramente é possível desenvolver um creme à base de cachaça. Eu quero, viu? Eu provoquei, eu quero Creme de experimentar. cana. Eita, um açaí de cachaça, vai ser maravilhoso. Quais os conselhos vocês podem passar para quem quer começar a empreender? Não para quem já está empreendendo. Claro que quem está empreendendo pode pegar esses conselhos também e adaptar. Mas para quem quer começar agora, 2023, abril, quais são os conselhos? Eu acho que a frase que Jefferson usou, que ele ouviu, comece com o que tem. E eu acredito que uma coisa que a gente fala é o seguinte, é que se amanhã ou depois a Mandacaru não der certo, ela deu certo até certo ponto, não é que não dê certo, ela não dê mais certo. Ué, você aprendeu a empreender. Então, o que você vai fazer? Fazer outras coisas que você vai fazer dar certo. Mas eu não acredito muito na possibilidade de algo que você está fazendo e faz tão bem não dar certo. Então, acredite em você. Todos os nãos que você ouvir, que sirvam de fato de estímulo, é um desafio pessoal. Eu vou provar para mim mesmo que esses nãos que eu ouvi não fazem sentido, porque eu sou capaz. Mas para que eu seja capaz, eu tenho que entender que o primeiro sacrifício que tem que fazer sou eu. Às vezes a gente acha que eu vou empreender e vou contratar. Cara, eu vou empreender e eu tenho muito dinheiro. Então eu vou botar lá 10 colaboradores, um gerente, e tanto faz, e um monte de gente que vai fazer tudo. Eu acho que não é por aí. Você tem que vivenciar. Né? Como um filho quando nasce, que você acompanha os primeiros passos, eu acho que você tem que vivenciar. Então, você tem que viver sua empresa. A gente, às vezes, faz alguns cursos de que você tem que estar fora, E eu espero esse momento de cair fora, com certeza. De dizer assim, manda dinheiro aí que eu tô precisando. Eu espero esse momento. Mas até esse momento surgir, é você entender que o sacrifício que tem que fazer é você. É você que tem que sacrificar. A empresa é tua. Se tu não fizer, ninguém faz. Eu vejo a Mandacaru hoje como um filho. É um carinho imenso. E, assim... empreender no nosso país, pobre, preto, né? Nordestino. Eu tava falando, eu me lembrando que uma vez na pandemia, eu fui fazer um entrelance de campanha e tinha um médico lá, branco, e eu apenas falei com ele. Só falei. E ele mandou mensagem para a loja, porque ele não sabia quem eu era, que eu era o proprietário, mas ele mandou mensagem para ela, que estava no atendimento, que também não sabia que era minha esposa. Então assim, olha, tira esse animal daí. Minha gente. Se vocês... O produto é bom, mas com esse animal aí, vocês não vão crescer. E quando eu cheguei na loja, eu fui fazer as entregas, cheguei na loja, estava chorando com raiva. Foi que tu dissesse para o médico? Não, não falei nada. Só falei com ele. Boa tarde. Só falei com ele. Que era meu papel como entregador. Sim.
Educação, né? Educação, então eu só falei com ele. Então, assim, cara, preconceito é bastante. Mas a gente chega em determinado lugar, o dono da Mandacaru sou eu. Aí o cabo olha assim de cima a baixo, você é o dono. Algum problema. Então, assim, empreender no nosso país, sendo preto, pobre, é bem mais difícil. Empreender já é difícil, preto e pobre. Então, assim, o segredo é não desistir. É persistir, acreditar nos seus objetivos. Vai vir dias que você vai ter vontade de chorar, vai ter vontade de você chutar o pau da barraca, dizer assim, cara, não aguento mais, foi até aqui. Aí, de repente, no outro dia o cara fala, não, mas vamos trabalhar e tal. Porque é assim que é. Não tem segredo, não tem truque de mágica, não tem uma palavrinha mágica que você fala e tudo acontece. É dia a dia, mês a mês, ano a ano, e você vai aperfeiçoando. Pessoas que estão ao seu lado, a Feita falou, de colaboradores que vestem a camisa, né? Tem uns que vão passar e só vão passar mesmo, sim. Faz parte também do processo da vida. Outros vão passar, ficar e agregar. Outros vão passar, agregar e vão embora também, porque isso quer dizer que ele evoluiu, saiu. Então, assim, o segredo não tem segredo, é trabalho. 18, 20 horas por dia, persistência. As palavras negativas, a Feita falou, eu ouvi muito não, cara. E às vezes eu chego em casa, vendeu, ela tava na creche, mandava mensagem, vendeu alguma coisa hoje? Nada. Mas amanhã vai ser melhor, vai. E cada dia, não. Não, peraí, que tanto não é esse? E depois ver pessoas que rejeitaram o meu produto, manda mensagem, olha, vocês revendem açaí? Peraí, como assim, cara? Eu tive aí, e tu dissesse não a mim. Então, é mostrar o valor, mostrar o seu valor. Esse é o segredo. Não desacreditar nunca. Metas para 2023. Tem gente que resiste em falar sobre metas ou em divulgar conquistas. Eu sou da escola que pensa o seguinte, tem que divulgar sim, porque é estímulo para quem também quer, para quem precisa de um empurrãozinho, de um incentivo. O que é que tem de novidade para 23 que pode ser revelado? Quais são os planos? Planos que ela nem sabia, mas você vai revelar agora. Não, mas ela... Alguma coisa que ela não estava sabendo, mas que vai saber agora. Bom, o projeto, né, a gente vai abrir outras marcas, certo, né, nos marketplaces, para vender outros produtos, no mesmo ramo de alimento. Certo. É o que a gente pretende para o ano 2023. E a gente projeta a construção da nossa própria fábrica aqui na cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Massa. Produzir o próprio açaí aqui na cidade de Santa Cruz. Hoje nós temos uma parceria, fábrica, Mandacaru. E a gente quer trazer, de fato, né, gerar emprego na nossa cidade. Porque eu fico feliz quando eu vejo 9 pessoas, 10 pessoas, 10 famílias, na verdade, né, tirando o seu sustento da Mandacaru. E agora, assim, com o projeto da fábrica, vem mais famílias, mais pessoas que vão trabalhar aqui, que vai gerar emprego. Então, se Deus permitir, final de 2023, vai estar tudo concluído e a gente vai estar com a Mandacaru não só em Santa Cruz, mas em toda a região de Pernambuco. Ou seja, inclusive abrindo possibilidade para que outros empreendedores levem o produto para suas cidades. A fábrica para cá. A ideia é fazer a venda B2B, né? Sim. Fazer essa ramificação da marca. Muito. De fato, passar a ser um distribuidor. E quando sair o açaí com cachaça, quem vai provar sou eu. Essa ideia é boa. Eu vou provar o açaí com cachaça. Miriam, obrigado por dividir conosco tantas histórias, por dividir a história da Mandacaru, a história do empreender de vocês. Esse é um dos objetivos do podcast O Melhor do Dia. Tenho certeza que nesse momento tem alguém assistindo que estava com um certo receio de começar a empreender, ou vai assistir depois, né, já que a partir de amanhã o episódio vai também para o Spotify, além do YouTube, Spotify. E aí você vai poder aprender um pouco. Sempre que eu trago um empreendedor aqui é para a gente dividir conhecimento nesse sentido e poder aplicar. Obrigado. Pode chorar, inclusive, na próxima, tá? Obrigado. Eu fico muito grata por poder participar. Jefferson, obrigado, meu querido, e mais sucesso ainda. Obrigado e agradecer a todos os colaboradores, que sem eles a gente não teria chegado, né? É uma parceria. Agradecer a todos os clientes que têm confiado no nosso produto, confiado no nosso atendimento. A você por ter nos convidado, por poder a gente compartilhar um pouco da nossa história. Foi o primeiro podcast da vida de vocês? Foi o primeiro podcast. Podcast sim. Já deu entrevista, mas podcast Já deu entrevista já, mas podcast é o primeiro.
Muito bem. Como você falou, o primeiro a gente não esquece. Esse é o nosso primeiro. Mantemos aqui a marca de primeira vez de muita gente. Fico Então, muito feliz. Sou grato a você também por Eu que isso. agradeço. Muito bem. Chegando na reta final, agradecer a todo mundo que esteve conosco até agora. Lembrando que amanhã o episódio já está disponível no Spotify. E semana que vem eu volto, tá? Com mais 2 episódios. Bom final de semana para todo mundo. Que Deus abençoe grandemente. Que nesses próximos dias nós trabalhemos apenas bons sentimentos e boas vibrações em nossos corações. E lembre, se você não consegue se amar, como febre do rato, você vai amar outra pessoa. Tchau. Encerramos por aqui o melhor do dia. Até a próxima e que Deus abençoe a todos.